imagino que seja interessante para a gente iniciar um momento de celebração a Deus. A gente ora, canta louvores a Deus, né? Daímos a Deus, aproveitar que temos Jailson com seu violão abençoado. Depois a gente lê um trecho da palavra de Deus. E aí a gente celebra o batismo nas águas. Conversei com o nosso pastor presidente, ele disse que zero dificuldade. A gente crê no lado espiritual. Existe de fato uma bênção espiritual nesse ato. Existe um mistério de Deus que a gente não consegue nem entender. Mas que existe uma graça sobrenatural nesse momento. E nós cremos que o Senhor vai derramar essa graça nesse momento. E logo após, a gente vai dedicar o primeiro momento dessa celebração. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, queremos, Senhor, neste momento, te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos dá, Senhor, de estar aqui, junto com a tua filha, Senhor, para nós nos alegrarmos em ti. Esse momento, Senhor, um momento espiritual, Senhor, um momento, Senhor, que nos foi dado por Jesus como mandamentos. Quando a tua palavra nos afirma que quem crê e for batizado será salvo. Queremos, Senhor, requerer que o teu Santo Espírito seja derramado neste lugar com muita graça, Senhor, trazendo, Senhor, de fato, essa ligação, Senhor, espiritual que é o batismo nas águas, Senhor. Derrama, Senhor, a tua presença nesse momento. Faça-se presente, Senhor, neste lar, para que este momento, Senhor, seja confirmado pelos céus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, Jairus, fique à vontade. Amém. Aleluia. Amém. Vamos louvar o hino 39. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele perdeu. Eis esse sangue lavado com roupas que não salvação. Os pecadores remidos perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado. Amor.
45. Cristo já nos preparou uma mancha que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vencerá o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vencerá. Tem discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe pão, e Jesus Deus convida a servir. Vencerá o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vencerá. Sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado
dois versos da palavra de Deus está em Romanos, capítulo 6, verso 4 e verso 5. Glória a Deus. Romanos, capítulo 6, verso 4 e verso 5. Verso 4 e verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ele sentar. Eu acho esse texto muito bonito porque nos mostra verdades profundas que trata acerca do batismo. A gente sabe algumas coisas. Primeiro, o batismo não salva. Quem salva é Jesus. Jesus já nos salvou. A senhora já confessou o nome de Cristo como seu Salvador. A senhora já é salva em Jesus. Não é o batismo que vai salvar. Também batismo não apaga pecado. E tem gente que antigamente tinha até uma brincadeira que o pessoal fazia, dizendo, olha, que às vezes o batistério ficava com água bem suja, né? Com muita gente batizando, falando, olha, é o pecado. Não, não é o pecado não, é só a sujeira mesmo. Porque batismo também não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é Jesus, pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, que ele derramou na cruz, na sua morte, já foi ministrado sobre a sua vida no momento que a senhora aceitou Jesus como Salvador e confessou a Ele como Senhor da sua vida. Nesse momento existe um ato espiritual. O Espírito Santo passou a fazer morada sobre a sua vida. Você é templo e morada do Espírito Santo. O sangue de Jesus lavou a tua vida. Nesse exato momento, diante de Deus, a irmã ficou mais justa do que um bebê recém-nascido. Porque um bebê recém-nascido, ele nasceu em pecado, mesmo sendo um bebê inocente. Mas aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, todos os seus pecados já foram perdoados. E aí vem aquela questão, mas então por que eu preciso me batizar em águas? Bom, o primeiro motivo, o motivo mais simples de todos, que para mim é suficiente. Porque Jesus mandou. Para mim só isso já é o suficiente. Que Jesus fala, olha, quem me ama obedece os meus mandamentos. E Jesus mandou que nós fôssemos batizados. Ele deixou duas ordens para a igreja. Batismo nas águas e Santa Ceia do Senhor. Então, para mim, já é o suficiente. Mas, para além disso, para além da ordem de Jesus, existe um significado. O significado é uma confissão de fé da senhora. Nesse momento, é muito importante isso. A senhora, irmã auxiliadora, você tem o nome? Antônia. Olha, tá vendo? Não sabia que era. Eu erro o nome da pessoa, viu? Irmã Antônia. A senhora já aceitou Jesus, já confessou a sua fé, mas nesse momento, a senhora, diante de Deus e diante das testemunhas, a senhora está declarando que, da mesma maneira que Jesus morreu na cruz do Calvário, a velha Antônia também está morrendo. Morreu. Da mesma maneira que Jesus foi sepultado,
as águas representam isso, né? O sepultamento. O velho homem, a velha, o Antônio morreu, está sepultado. Mas assim como Cristo ressuscitou, a nova irmã Antônia também ressuscitou. Por isso que a nossa experiência de vida como cristão é uma experiência de vida, de viver em novidade de vida. Não é uma vida de novidade. Porque tem gente que quer a vida de novidade, né? O tempo todo, não. A gente prega as velhas verdades há 2000 anos. A gente prega a doutrina dos apóstolos, segue um livro que foi dado para a gente, para a nossa fé e prática, mas nós temos uma vida nova, que o Espírito Santo já tem operado, mas está declarando diante de Deus e diante das testemunhas, que olha, agora eu quero viver essa vida diferente. Se é uma vida nova, ela precisa ser diferente. Uma vida mais direcionada a Deus, uma vida que busca mais o Senhor, uma vida que confia no Senhor cada dia mais. E o principal, minha amiga, é a gente entender que, e eu acho lindo quando Paulo fala isso, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo, ela pertence ao Filho de Deus. Porque o velho homem, o filho da desobediência, morreu. E como é que eu vou viver agora? Eu vivo porque Jesus colocou vida em mim. E essa vida é uma vida que transborda. É uma vida que faz com que a gente consiga ser de fato sal da terra e luz do mundo. É cada vez mais essa consciência de que aonde a senhora estiver, o Espírito Santo se faz presente. Se a gente for ver a situação espiritual do mundo, né? É um mundo tenebroso, né? Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Mas existem colunas da luz de Deus, que é cada casa de cada crente, onde existe um altar dedicado ao Senhor. É a vida de cada crente cheio do Espírito, que faz diferença nesse tempo tão complicado. E eu quero te falar mais uma coisa. Eu quero falar isso como forma de lhe incentivar. O que mais a gente precisa na vida é a comunhão com o Espírito. Quanto mais a gente tem comunhão com o Espírito, mais Deus faz coisas maravilhosas, independente das nossas dificuldades. É o Senhor, não é a gente. É a força de Deus, não é a nossa. É a graça de Deus, não é a nossa. Então eu quero que a senhora receba esse momento entendendo isso. Significa a morte e ressurreição. A salvação a senhora já tem. E assim como hoje a senhora ressuscita uma nova vida, nós temos de fato a esperança na ressurreição final. O Senhor está voltando. E esse também é o significado da Santa Ceia que se levaremos logo em seguida. Nós cremos nisso, né? Nós vamos cercar a luz do Senhor até que Ele venha. Sempre que a gente come do pão e bebe do vinho, a gente está falando, Jesus, muito obrigado, que eu ainda estou aqui, porque tu me deixou de pé, e eu ainda estou aqui aguardando a volta do Senhor. Amém? Vamos fazer o momento do batismo. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. A senhora responde conforme tiver no seu coração. Antônio, a senhora se arrepende dos seus pecados? A senhora entregou a sua vida para Jesus? A senhora crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? A senhora está disposta a viver uma vida confiando em Deus e aguardando o retorno de Jesus? Amém. A Bíblia diz que nós devemos batizar as pessoas mediante a confissão da fé delas. Então, nesse momento, nós vamos orar mais uma vez.
ter sua Bíblia, para não molhar. Pode ficar sentadinha, não, fica sentadinha. Precisa de toalha? É bom. Não tem problema não. Pode não. É pra tirar esse toalha, aqui? É, Vou tirar, né? pode ser. Pastor, deixa eu reposicionar a câmera.